Que bom estar com você mais uma vez. Estamos na página 18 do nosso livro. A doutrina católica. Antes, Cardeal Sará nos convidou a voltarmos à oração. Agora vamos ver o que ele fala sobre a doutrina católica. Não precisamos inventar e construir a unidade da igreja. Não precisamos inventar e construir a unidade da igreja. A fonte de nossa unidade nos precede e nos é oferecida. Deu para entender? A gente não precisa criar a unidade. A fonte da nossa unidade nos precede e nos é oferecida. Olha que forte isso. É a revelação que recebemos. Mas se cada um defender a sua opinião, a sua novidade, então a divisão se espalhará por toda a parte. Olha, o que Cardeal Sará está nos ensinando? O que nos divide é quando a gente quer colocar a nossa opinião sobre aquilo que a gente recebeu. Então por que a igreja está tão dividida? Porque nós recebemos, isso que o Cardeal está falando, a gente recebeu uma tradição. A gente recebeu um ensinamento dos apóstolos. E quando alguém ensina algo diferente, pensa algo diferente, isso acaba dividindo. Isso acaba dividindo. Por quê? Porque você se separou da unidade. Fico magoado. E olha, ele está abrindo o coração, hein? Fico magoado ao ver tantos pastores venderem a preço vil a doutrina católica e instalar a divisão entre os fiéis. Olha que forte isso. Fico magoado ao ver tantos pastores venderem a preço vil a doutrina católica e instalar a divisão entre os fiéis. Quantos padres estão instalando a divisão entre os fiéis? Devemos ao povo cristão um ensinamento claro, firme, estável. Como aceitar que as conferências episcopais se contradigam? Como? Aí o Cardeal Sará está dizendo, como é que pode uma igreja, uma fala uma coisa, outra fala outra coisa? O bispo daquela diocese fala isso, o bispo daquela fala aquilo, está errado. Ou melhor, podem ser diferentes, mas não podem se contradizer. Ou seja, o que um fala não pode contradizer o outro. Porque senão a gente se afasta da unidade. Deus não pode morar onde reina confusão. A unidade da fé supõe a unidade do magistério, no espaço e no tempo. Quando nos é dado um novo ensinamento, ele deve ser interpretado em coerência com o ensinamento que o procede. Cardeal Sará está falando algo precioso. Nós temos um ensinamento que nos precede, nós temos um magistério. Todo novo ensinamento que vier tem que estar ajustado ao magistério da igreja. Se introduzirmos rupturas e revoluções, rompemos a unidade que rege a Santa Igreja ao longo dos séculos. Isso não quer dizer que estamos condenados à fixidez, mas qualquer evolução deve ser uma melhor compreensão e um melhor aprofundamento do passado. Olha que interessante. Então a gente vai ficar preso ao passado? A gente não vai evoluir? Vamos evoluir. Não, o Cardeal Sará não é contra a evolução. Não é contra a evolução. Desde que seja para a melhor compreensão e um melhor aprofundamento do passado. E não novidades. Porque tudo já foi revelado. A hermenêutica da reforma, na continuidade que Bento XVI tão claramente ensinou, é uma condição sine qua non da unidade.
Aqueles que anunciam em voz alta a mudança e a ruptura são falsos profetas e não procuram o bem do rebanho. Vou repetir, aqueles que anunciam em voz alta a mudança, a ruptura, são falsos profetas e não procuram o bem do rebanho. São mercenários, introduzidos repeticiamente, nossa, palavra difícil aqui, no redil. Nossa unidade será forjada em torno da verdade da doutrina católica. Vamos decorar isso aqui, né, gente? A nossa unidade será forjada em torno da verdade da doutrina católica. Não há outro caminho. Pretender ganhar popularidade midiática em detrimento da verdade é fazer o mesmo que Judas. Então tem gente que além de dividir, ele quer chamar a atenção para si, né? Ou seja, quando você é uma voz diferente, você atrai a mídia, né, para você. Não há outro caminho. Pretender ganhar popularidade midiática em detrimento da verdade é fazer o mesmo que Judas. Isso é traição. Não tenhamos medo. Que dom mais maravilhoso pode ser oferecido à humanidade que a verdade do Evangelho? Não tenhamos medo. Jesus, de certo, é exigente, sim. E o cardeal Sará não nega. Jesus é exigente, sim. Segui-lo exige a disponibilidade de carregar a cruz todos os dias. A tentação da covardia está em toda parte e espreita especialmente os pastores. Muitos padres covardes têm se entregado à covardia. Não ensinam mais a verdade da igreja. Os ensinamentos de Jesus parecem muito duros. Quantos de nós somos tentados a pensar, essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Gente, quantas vezes quem me conhece sabe que eu tenho pregado uma palavra que muitas vezes incomoda as pessoas. Eu falo do pecado abertamente. E quantas vezes eu pregando, eu falo, meu Deus, mas essa palavra é dura. E as pessoas muitas vezes falando para mim, Frei, mas essa palavra é dura. Mas isso aqui me conforta. Ouvir um cardeal Sará falando isso, conforta o meu coração, que estou no caminho, que não tem outro caminho. Olha, eu vou repetir, Jesus de certo é exigente sim. Segui-lo exige a disponibilidade de carregar a sua cruz todos os dias. A tentação da covardia está em toda parte e espreita especialmente os pastores. Os ensinamentos de Jesus parecem muito duros. Quantos de nós somos tentados a pensar, essa palavra é dura? Quantas vezes eu fui tentado em pregar e falar, não vou pregar isso, essa palavra é dura, mas eu tenho que pregar. Ou quantas vezes você, ouvindo a palavra, falou isso, a palavra está dura demais. Quem pode escutá-la? Isso é de João 6,60, né? O Senhor se volta para os que escolheu, volta-se para nós, padres e bispos e cristãos, e novamente nos pergunta, não quereis também vós partir? Ele nos fita nos nossos olhos e nos pergunta a cada um de nós, você vai me abandonar? Você desistirá de ensinar a fé em toda a sua plenitude? Terá a coragem de pregar a minha presença real na Eucaristia? Terá a coragem de chamar os jovens para a vida consagrada? Terá a força para dizer que sem a confissão regular, a comunhão sacramental pode perder o seu sentido? Gente, olha o cardeal provocando os padres, olha o cardeal provocando os bispos, olha o cardeal provocando. Ele fita os nossos olhos e nos pergunta a cada um de nós, você vai me abandonar? Você vai desistir de ensinar a fé em toda a sua plenitude? Então você vai ter coragem de pregar a minha presença real na Eucaristia? No mundo onde as pessoas não acreditam mais em Eucaristia, nós vamos pregar a Eucaristia. Você vai ter a coragem de chamar os jovens para a vida consagrada? Parece que isso é um absurdo, chamar jovens para ser padres, mulheres para serem irmãs.
Você terá a força para dizer que sem a confissão regular, a comunhão sacramental pode perder o seu sentido? Ou seja, padres, bispos, vocês terão coragem de falar para o povo que precisa sim de confissão e precisa sim de comunhão? Porque tem padre ensinando, não, se você não pode comungar, não tem problema não. Você vai ter coragem de ensinar que é preciso sim confessar, que é preciso sim comungar? Terá a audácia de recordar a verdade e indissolubilidade do matrimônio? Padres, bispos, vocês terão coragem de falar do matrimônio, da verdade do matrimônio, que o matrimônio é um só? Terá caridade para fazer isso que lhe recriminem? Terá caridade para fazer isso que lhe recriminem? Ou seja, mesmo que as pessoas falem mal de você, você vai ter coragem de fazer? Terá coragem de convidar gentilmente, olha que forte isso, terá coragem de convidar gentilmente os divorciados engajados em uma nova união a mudar a sua vida? Isso aqui me anima, gente, porque quem me conhece sabe que eu tenho pregado contra as pessoas que estão em vida irregular. Porque muito padre está passando a mão na cabeça e dizendo para essas pessoas, não tem problema, Deus te entende. E olha o que o cardeal Sará está falando. Terá coragem de convidar gentilmente, não é obrigado, é com muito carinho, gentilmente os divorciados engajados em uma nova união. Ou seja, você está em uma nova união, mas você está numa situação irregular. A mudar de vida, não é continuar na mesma vida, a mudar de vida. Será que os padres e bispos vão ter coragem de pregar isso? Cardeal Sará. Gente, não é eu, cardeal Sará. E aí o cardeal Sará termina com tudo. Você prefere o sucesso ou você quer me seguir? Claro, pregar tudo isso daqui que a gente assinalou aqui é pregação sem sucesso. Se prepara para ser criticado, se prepara para ser perseguido, para as pessoas pararem de te seguir, para as pessoas falarem mal de você. Mas a igreja não pode perder a ousadia. A igreja não pode perder essa força de falar a verdade, de pregar a verdade, doa quem doer. A verdade é a verdade com amor. Eu não estou falando para pregar sem amor. Nós vamos pregar com amor. Deus queira que com São Pedro possamos responder cheios de amor e humildade. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Essa parte foi forte, hein? Na parte anterior, é preciso voltar à oração. Agora, é preciso estar firme na doutrina dos apóstolos, porque senão nós vamos perder a unidade. E os pastores e os pregadores precisam voltar a pregar o evangelho sem medo, mesmo que toque nas feridas do povo. Ou se não queremos falar é porque estamos mais preocupados com o sucesso. Estamos mais preocupados com a boa fama, com o que vão pensar de nós, do que em pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que muitas vezes comporta cruz, perseguição. Obrigado, cardeal Sará, por esta obra maravilhosa. Eu creio que você está se apaixonando por essa obra como eu já me apaixonei há muito tempo. É um profeta em nossos dias.